Ide ao mundo inteiro anunciar a toda criatura a boa nova, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espera. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem querer. Quantas vidas eu tiver, realizarei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem querer. Quantas vidas eu tiver, eu realizarei. Maus pastores, um dia de sombras, não cuidaram, o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu guisarei. Verdes prados e belas montanhas, vão te ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu guisarei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu guisarei. Maus pastores, um dia de sombra, não cuidaram, o rebanho se perdeu. Vou sair pelos campos, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu guisarei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu guisarei. Verdes prados e belas montanhas, vão te ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com grande alegria que nós nos reunimos hoje aqui no seminário São João Paulo II para celebrarmos nesta tarde a Eucaristia, para fazermos aquilo que Jesus pediu que fizéssemos, fazer isto em memória de mim. E nesta Eucaristia nós queremos acolher o novo reitor do seminário, o Padre João Paulo, e o vice-reitor, o Padre Fábio Gomes. Queremos também acolher os demais sacerdotes que são co-formadores, que são formadores também com os reitores. Queremos acolher os nossos seminaristas, queremos acolher a doutora Socorro, que também colabora nesse processo de formação, os amigos e amigas do seminário que vieram celebrar conosco. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sentemos um pouco e que sejam lidos os decretos, as provisões canônicas dos novos formadores do seminário. Diocese de Sobral, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, Pacheco, Vesperas. Por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, Bispo Diocesano de Sobral. Ao Reverendíssimo Padre João Paulo Aguiar Bezerra, considerando a necessidade de prover o reitor para o Seminário Maior de Filosofia São João Paulo II, e tendo em vista as qualidades que concorrem na sua pessoa, havemos por bem nomear, como de fato, por este nosso decreto, o nomeamos reitor do Seminário Maior de Filosofia São João Paulo II, por um período de 3 anos, em conformidade com o cano 239, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico, por todos os direitos que o cargo lhe confere e os deveres que o mesmo lhe impõe. Vossa Reverendíssima cumprirá com zelo apostólico e caridade o ministério de formador, responsabilizando-se pela formação integral dos nossos seminaristas, bem como pela orientação dos seus trabalhos internos e externos, observando as determinações do Código de Direito Canônico, as orientações oficiais da Igreja, dispostas na exaltação apostólica pós-sinodal Apostores da Orlós, do Papa João Paulo II e das diretrizes básicas da formação presbiteral da Igreja do Brasil, bem como as normas emanadas da nossa autoridade, tendo sempre em vista a maior glória de Deus e o bem das pessoas a quem destinaram o seu serviço de formação, realizado no espírito de gratuidade e fidelidade, na alegria e na esperança. Dado e passado em nossa cura diocesana, na cidade de Sobral, sob nossa firme e o centro de nossas almas episcopais. Sobral, Ceará, 18 de fevereiro de 2019, Dom José Luiz Gomes Vasconcelos, Bispo Diocesano, Cardenal, Padre Fábio. Ao Reverendíssimo Padre Francisco Fábio Gomes Ferreira, saudação, paz e bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Atendendo a necessidade de prover o vice-reitor para o Seminário Maior de Filosofia São João Paulo II, da Diocese de Sobral, e tendo em vista as qualidades que concorrem na sua pessoa, havemos por bem nomeado, como de fato por este nosso decreto, nomeamos vice-reitor do Seminário Maior de Filosofia São João Paulo II, em conformidade com o cano 239, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico, com todos os direitos que o cargo lhe confere e os deveres que o mesmo lhe impõe, por um período de 3 anos. Vossa Reverendíssima cumprirá com zelo apostólico e caridade o ministério de formador, observando as determinações do Código de Direito Canônico e as normas emanadas da nossa autoridade, tendo sempre em vista a maior glória de Deus e o bem das pessoas a quem destinar o seu serviço de formação, realizado no espírito de gratuidade e fidelidade, na alegria e na esperança. Dado e passado em nossa cura diocesana, na cidade de Sobral, sob nossa firme e o centro de nossas almas episcopais. Sobral, Ceará, 18 de fevereiro de 2019, Dom José Luiz Gomes Vasconcelos, Bispo Diocesano, Padre Ignaldo, Chanceler da República. Dando prosseguimento à nossa celebração eucarística, coloquemos diante de Deus, suplicando a sua divina misericórdia por sermos pecadores. Senhor,
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos glória a Deus. Ó Deus, como estabelecestes que o vosso povo fosse conduzido por pastores, derramai em vossa igreja o espírito de piedade e fortaleza, que suscite sacerdotes dignos do vosso altar e capazes de pregar o Evangelho com mansidão e coragem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado, e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamastes, aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: tu me chamastes, aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho,
volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamastes, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Betsabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oração quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça, anunciei uma grande assembleia. Vós sabeis,
não fecheis os teus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servir-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às cidades da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
difícil para o pernambucano pregar escutando vassoura. Momento desse, viu? Eu quero cumprimentar e acolher com muito carinho e agradecer o sim dos nossos formadores, o Padre João Paulo, o Padre Fábio Gomes, o Padre Jocélio e o Padre Samuel, que hoje estão como formadores do nosso seminário. Quero também agradecer a presença, o compromisso do Padre Aguinaldo, do Padre Evaldo, do Padre Fábio Soares, ex-reitor da filosofia, o Padre Magalhães, ex-reitor também, o Padre Marcos Uchoa, sempre formador, todos formadores. Quero acolher com grande alegria os nossos caríssimos seminaristas do Seminário São José propedêutico, do Seminário São João Paulo II, que habita nesta casa. Quero acolher todos os irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes, manifestando a amizade e o compromisso com a nossa diocese, com a formação sacerdotal. Nós estamos muito contentes porque o Senhor tem ouvido as nossas súplicas, o Senhor tem ouvido as nossas preces. O Senhor nos pediu: peçam ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe, porque a messe é grande, os operários são poucos, e a nossa comunidade diocesana tem elevado a Deus nesse clamor, tem suplicado ao Senhor da messe, e as vocações, graças a Deus, têm surgido. Hoje nós estamos com um número expressivo de 41 seminaristas, entre o propedêutico, a filosofia, a teologia. Estamos pedindo a Deus que conceda perseverança a estes seminaristas, para que eles caminhem bem, cresçam, possam chegar a servir ao Senhor como futuros padres da igreja. Nós ouvimos a palavra de Deus, observamos que foram leituras escolhidas e apropriadas para este momento. A primeira leitura falava de duas vocações. Falava sobre a vocação de Samuel e falava também sobre a vocação de Eli, o sacerdote. Oportuna essa leitura. Nós sabemos a história de Samuel. Samuel, que foi filho de Ana que suplicava a Deus um filho. E certa vez, com muito fervor, com muita ênfase, ela prostrou-se diante do altar e rezava e chorava, e o sacerdote ali achou que ela estivesse embriagada e chegou a repreendê-la, e ela disse: eu não estou embriagada, eu não bebi nada, eu estou pedindo a Deus uma graça de conceber um filho. E quando Samuel nasceu, ela fez uma promessa de consagrar o seu filho a Deus. Mas é claro que a vocação de uma pessoa, uma vocação sacerdotal, não é uma vocação que se faça para atender uma promessa ou desejo de uma mãe. Ana cumpriu a sua promessa, levou Samuel até o sacerdote Eli, entregou ao sacerdote um lote, entregou farinha, azeite e mais algumas coisas,
coisas que hoje os pais e as mães já não fazem mais. Mas, naquele momento, Deus quis chamar Samuel. Como nós vimos, chamou Samuel. Mas irmãos, várias irmãs, vocação é chamado de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que os escolhi. Deus chamou 3 vezes Samuel. E Samuel pensou que era ali que o estava chamando, foi lá, né? O sacerdote ali, o Senhor o chamou. Como é importante quando o seminarista, quando formando, ele é atento à voz do formador. Ele vai lá e pergunta: o Senhor me chamou? O que o Senhor deseja? Quando ele é dócil à palavra do formador, ele diz: não, eu não te chamei, vai comigo. Aquele chamado ocorreu 3 vezes, e ali teve a capacidade de discernir que quem estava chamando era o Senhor. Isso mesmo, o Senhor nos chama, mas nós precisamos de um intermediário. E aqui entra a vocação do formador. Deus chamou Eli para que desse a Samuel, seja este ou aquele, o discernimento. Ele não era capaz de discernir sozinho. Foi dito na leitura, ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Ele precisou daquela ajuda, daquele formador. Se ouvires essa voz novamente, responde: Senhor, eis-me aqui. E assim fez Samuel. E Deus então confirmou na sua vocação. Padre João Paulo, Padre Samuel, Padre José, Padre Fábio, eu estou confiando a vocês o que temos de mais precioso, para não dizer o que temos de mais caro. Estou confiando a vocês, aqueles que se sentem chamados, mas que precisam discernir esse chamado no processo vocacional. É muito bom pensar e sentir isso que eu estou convivendo com homens chamados por Deus, homens que, com a graça de Deus, um dia estarão a serviço do povo eleito, do povo de Deus. Eu devo cuidar de cada um. É interessante olhar o Evangelho de hoje, a comunidade apostólica. Nós ouvimos, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Jesus proporcionava aos seus discípulos a convivência entre as famílias. Jesus conduz os seus formandos, os seus discípulos, para que vão conhecer a casa, a família do outro. Isso é importante no processo formativo. Outro dia eu encontrei fotografias da minha época de formação, justamente de um encontro entre os familiares, entre as mães dos seminaristas. Como isso é importante, era a pedagogia de Jesus. Jesus proporcionava encontros como estes. Naquele momento, Jesus foi chamado para curar a sogra de Pedro, que estava com febre. Depois daquele milagre realizado, embora Jesus tenha pedido que não divulgassem aquilo, sua fama se espalhou, e Jesus
trabalhava muito. Todo lugar que chegava, estava uma multidão de pessoas carentes, de pessoas que procuravam o seu auxílio. E Jesus não media esforços para atender a todos, mas mesmo em meio a tanto trabalho, nos diz o Evangelho que foi proclamado, que Jesus se levantava de madrugada para rezar. Esse é um aspecto que não pode ser esquecido no processo formativo. É necessário encontrar-se pessoalmente com o Senhor. Vocês, particularmente, a grande maioria que às vezes vem do interior, de comunidades rurais ou de paróquias rurais, sabem como nosso povo é carente da palavra de Deus, como é carente da Eucaristia. Quantas comunidades nós temos que tem missa uma vez por mês, e vocês têm a oportunidade de frequentar a missa diariamente, de comungar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo cotidianamente, que tem a oportunidade de visitá-lo, de estar com Ele, de escutá-lo, de abrir o seu coração para Ele, de entregar a Ele toda a sua vida. Aproveitem este tempo de formação para estar com Jesus. Senhor, como é bom estarmos aqui. É necessário fazer esta experiência. Depois, Jesus observa que estão querendo idolatrá-lo, estão procurando demasiadamente. Jesus disse: eu não quero me instalar, eu vou para outro lugar, eu vou para outras aldeias, outros estão precisando de mim. E aí aparece a dimensão missionária. O padre tem que ser padre missionário. Toda a igreja é missionária. Houve uma época em que nós pensávamos que os padres missionários eram só aqueles de congregações missionárias, os capuchinhos, os franciscanos, os redentoristas, etc. Hoje em dia a igreja chegou à conclusão de que toda a igreja é missionária, que um padre diocesano precisa ser um padre missionário, que hoje ele está aqui, cuidando dessa porção do povo de Deus, mas não deve apegar-se demasiadamente a esse rebanho, porque ele está aqui hoje, mas amanhã ele pode ser chamado para uma outra missão. Que essa palavra seja acolhida, caia em terreno bom e produza muitos frutos. Que Deus conceda sabedoria, discernimento, paciência aos nossos formadores. Que Deus conceda perseverança, luz, santidade aos nossos seminaristas. Que assim seja. Amém. E agora nós vamos convidar os nossos, o reitor e o vice-reitor do seminário aqui na frente para prestarem, fazerem a sua profissão de fé, depois prestarem o seu juramento. Podem ler simultaneamente, basta trocar o nome, evidentemente. Vamos ficar todos em pé. Eu, Padre João Paulo de Ferreira, creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades contidas no símbolo da fé, a saber.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito, Deus de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com firme fé, também creio tudo o que na palavra de Deus, escrita ou transmitida, se contém, e que é proposto como divinamente revelado e de fé pela Igreja, quer em solene definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmemente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão com religioso acatamento de vontade e inteligência às doutrinas enunciadas, quer pelo Romano Pontífice, quer pelo Colégio dos Bispos, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. Eu, Padre João Paulo Aguiar Bezerra, Francisco Fábio Gomes Ferreira, ao assumir o ofício de reitor do Seminário Maior de Filosofia São João Paulo II, desta Diocese de Sobral, prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja Católica, quer em palavras por mim proferidas, quer em seu procedimento. Com grande diligência e fidelidade, desempenharei os ofícios pelos quais estou ligado em função da Igreja, tanto universal como particular, na qual, conforme as normas do direito, sou chamado a exercer meu ofício. Ao desempenhar meu ofício, que em nome da Igreja me foi conferido, guardarei integralmente o depósito da fé, que com fidelidade transmitirei e explicarei. Quaisquer doutrinas, portanto, contrárias a este depósito, serão por mim evitadas. Hei de seguir e promover a disciplina comum de toda a Igreja e acatar a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo aquelas que estão contidas no Código de Direito Canônico. Com cristã obediência, seguirei o que declaram os sagrados pastores, como autênticos doutores e mestres da fé, ou o que estabelecem como orientadores da Igreja, e prestarei fielmente auxílio aos bispos diocesanos, a fim de que a ação apostólica, a ser exercida em nome e por mandato da Igreja, se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim Deus me ajude e os santos evangelhos que toco com as minhas mãos. Padre João Paulo, Padre Fábio Gomes, toda a vida sacerdotal, a vida presbiteral, toda a espiritualidade do sacerdote, seja ele diocesano, seja ele religioso,
tem como centro a Eucaristia. É o que nos difere dos demais homens. Deus nos deu a graça de transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se utiliza do sacerdote, das suas palavras, das suas mãos, da imposição das suas mãos, para santificar, para realizar o milagre da transubstanciação. Nesse momento eu entrego-vos a chave do sacrário deste seminário. Confio aos senhores a missão de tornar os nossos seminaristas adoradores de Jesus sacramentados e viverem uma vida eucarística, uma vida de comunhão fraterna. Chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Nós fazemos parte da Igreja Católica. A Igreja Católica, desde muito tempo, mas particularmente a partir do Concílio de Trento, investiu na formação sacerdotal, criou os seminários e passou a constituir normas para a formação sacerdotal. A nossa formação não é desligada das normas, das orientações da Igreja Universal, a Igreja presente no mundo inteiro, nem da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Por isso eu entrego-vos, nesse momento, a Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotales da Congregação para o Clero, e também as diretrizes para a formação dos presbíteros na Igreja do Brasil. Documento este aprovado na 50ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Que os nossos seminaristas sejam formados de acordo com essas diretrizes, estes documentos. Chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Vamos agora elevar ao Pai as nossas preces pelo bom êxito deste seminário. Rezemos, Senhor, pelo nosso bispo, Dom José Vasconcelos, por sua missão em nossa diocese, para que o Espírito Santo possa lhe conduzir e auxiliá-lo sempre nas suas decisões. Nós nos rogamos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também pelos nossos formadores, Padre João Paulo, Padre Fábio Gomes, para que o Espírito Santo possa conduzi-lo na missão, nesta nova missão de evangelizar, de testemunhar e de formar os novos sacerdotes para esta diocese. Nós vos rogamos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos por todo o clero desta diocese, para que o Senhor, junto com sua Mãe Maria Santíssima, possa sempre abençoá-los
e depositar em seus corações o amor por suas vocações, o amor por sua igreja e seu rebanho, nós vos rogamos. Senhor, rezemos por cada um de nós, seminaristas, para que o nosso coração seja ardente para a missão, de amor para a vocação, cheios de bondade e humildade para com o povo de Deus, e que sejamos exemplo de cristãos aonde formos, nós vos rogamos. Senhor, nós queremos também rezar pelo Padre Pégio, que é reitor do seminário propedêutico da Diocese de Itapipoca, que está na UTI em Fortaleza, está muito grave. Que Deus lhe conceda a saúde necessária, o restauração das suas funções, alivie as suas dores, rezemos. Pediu para justificar a sua ausência o Padre Wilson, por motivo superior, não pôde comparecer, teve uma semana muito cheia, mas prometeu que amanhã estaria aqui no seminário convosco. Nós queremos agradecer a Deus pelo trabalho que Ele prestou durante esse período e sua disponibilidade para colaborar na formação. Por todos os formadores, e para que os nossos seminaristas sejam perseverantes na sua caminhada, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Pai, com bondade as preces que nos fazemos, por intercessão de São João Paulo II, nosso padroeiro, e pelos merecimentos de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Cantemos o nosso ofertório. Maria.
nós, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, olhai com bondade as preces e oferendas do vosso povo. Multiplicai os dispensadores dos vossos mistérios e fazei-nos perseverar no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso direito, nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Do Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, servo obediente e cheio de misericórdia, brotam todos os ministérios. Ele mesmo, sacerdote eterno, pastor dos pastores, nos ensina a servir a todos. E escolhendo os dispensadores dos mistérios divinos, reveste-os com variedade de dons e carismas, para que sempre e em toda parte ofereçam o sacrifício perfeito e edifiquem com a palavra e os sacramentos a igreja peregrina e santa, comunidade da nova aliança e templo vivo de vosso amor. Por essa razão tão grande, nós nos unimos a todas as criaturas e proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
que nos mandou celebrar este mistério. Santificai-nos, oferenda ao Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos, bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vida, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo José Vasconcelos, com os bispos do mundo inteiro, o clero, os nossos seminaristas e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda graça. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém.
seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos uns aos outros, desejando a paz de Cristo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a nossa paz. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso digno de viver na palavra, mas as tuas palavras e sem salvo.
mesa, nós nos pedimos ao Pai que este sacramento de amor faça germinar as sementes lançadas generosamente por vós no campo da igreja, para que muitos escolham o vosso serviço na pessoa dos irmãos e das irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentar um momentinho. Excelentíssimo, reverendíssimo, Vasco Céus, aqui eu saúdo uma pessoa, sacerdotes aqui presentes, especialmente Padre João Paulo, Padre Fábio Gomes, respectivamente reitor e vice-reitor desta casa. Os prezados irmãos seminaristas, especialmente nessa casa, a quem eu neste momento represento, prezados irmãos e irmãs. Este dia insigne para a Diocese de Sobral, não poderíamos deixar de expressar, apesar de inenarrável, nossa alegria por tal solenidade. E não poderíamos, de forma menos eloquente, agradecer a Deus e a nossos benfeitores, através dessa singela e concisa homenagem. A vossa excelentíssima e reverendíssima Dom Vasconcelos, nosso bispo, nosso pai, temos consciência de sua profunda vontade de estar mais presente no nosso dia a dia. Contudo, sabemos também os contratempos que lhe impossibilitam cumprir este querido e os compreendemos. Cabe-nos a gratulação por sua paternidade, carinho e aspiração por formar para o povo de Deus sacerdotes santos e comprometidos com a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao reverendíssimo Padre Denilson, que embora em sucinto tempo como reitor, deixou-nos uma formação rica e ao mesmo tempo proveitosa e humana. Temos certeza que, doravante, seremos gratos por seus ensinamentos e, apesar dele mesmo termos requerido que esta missão fosse feita de forma displicenta, não poderíamos assim proceder, visto nossa gratidão. É-nos certeza que sempre teremos um cantinho reservado na casa paroquial do Coreaú, pelo menos pelo tempo que lá estiver presente, e também um lazer e seu prazeroso ensino bem famoso, por sinal. Ao reverendíssimo Padre Fábio Gomes, no qual este leitor, de forma particular, traz consigo deveras gratidão desde os tempos de sacristão em Massafeira. Também trago testemunho de sua indubitável integridade e paternidade. Sabemos que sermos-á um grande formador. Obrigado pelo seu sim para ocupar tal encargo. Ao reverendíssimo Padre João Paulo, que das honjuras hispânicas às introduções intelectuais da formação do clero de Sobral, tendo a ardua incumbência de formar não somente baluartes para a igreja particular de Sobral, mas também homens comprometidos com sua vocação. Nossos agradecimentos, acolhimento e votos para que eles sejam um tempo de aprendizado e edificação pessoal em todas as dimensões. Rogamos a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Paulo II, cuja esta casa leva-lhe como oráculo, que volva seu olhar paterno para nós, humildes trabalhadores, tornando este tempo gradativamente frutuoso. Obrigado. Eu sempre gostei muito desta caminhada
de tentar compreender um pouco a vida do ser humano. Quem convive comigo de perto sabe muito bem disso. Eu gosto muito desse caminho. E aqui no seminário eu acredito que eu vou ter essa oportunidade. Claro, esses jovens terão um caminho específico. Seres humanos, com seus defeitos e suas qualidades, como nos falava no Vasconcelos, tentando responder a um chamado de Deus. A humanidade tentando construir uma vida pautada na vontade de Deus. E Deus nos escolhe, nos chama, nos faz instrumentos dele, mesmo sabendo os nossos defeitos, nos ama. E Cristo prova isso para cada um de nós. Então eu me coloco aqui respondendo esse chamado de Deus, que foi transmitido através do dom, a voz do bispo, a voz de Deus. Eu sempre procuro lembrar disso, para estar sempre disponível naquilo que a igreja precisar de mim. Sempre tenho esta consciência. E estou aqui para tentar caminhar com vocês naquilo que for possível, a minha ajuda. O importante é a gente buscar ser fiel a Deus a cada instante. Sempre estar disposto a retornar, a recomeçar, confiando assim na bondade de Deus, que é refletida através de Jesus Cristo. Então, que a nossa caminhada com as graças de Deus seja tranquila, que nós possamos assim caminhar, um ajudando ao mundo, para que a gente possa também ser fiel à vontade de Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Reverendíssimo Vasconcelos, nosso professor Cesar, e o Padre Fábio Gomes, vice-reitor do Seminário Filosófico São Paulo II, a pessoa do qual quero saudar demais colegas sacerdotes aqui presentes nesta casa de formação. E os familiares, saudar a pessoa da minha família Leonardo, que estão aqui, minha irmã do cunhado aqui, meus sobrinhos, Daiane, a esposa da Daiane, meus filhos, a alegria deles aqui, saudar também meu primo Jacintinho, com a Maria Nazaré, pela presença, os meus amigos aqui presentes, a pessoa do Sr. Gilson, também que faz parte da minha história desde a minha adolescência. No dia 1º de fevereiro do ano de 2003, eu cheguei nesta casa para começar a minha vida como seminarista e o processo de servimento para o sacerdócio. 16 anos depois, também no mês de fevereiro, estou aqui hoje recebendo esta responsabilidade juntamente com o Padre Fábio, de ser reitor e com ele vice-reitor desta casa de formação. Naquele tempo, quem nos acolhia era o Padre Júnior, como reitor, e o Padre Magalhães, nosso vice-reitor, também depois diretor espiritual. O Padre Fábio, também contemporâneo, agora o Padre Merlópolis, que não tenho tanta saudade, né? Quero agradecer pela presença também, o povo de Merlópolis, a pessoa do João e da Vânia, funcionários da paróquia. E o Padre Fábio Gomes também fazia parte do grupo, né? Nós éramos contemporâneos, então uma alegria poder estar com vocês hoje aqui. E dizer que o seminário é um dos lugares mais importantes da diocese, porque é aqui em que são preparados, formados, onde a semente amadurece, semente do chamado de Deus, a vocação no coração dos nossos jovens que almejam o sacerdócio. Me coloco aqui como irmão entre os irmãos, mas também como aquele que quer colaborar à luz do Evangelho e de acordo com as orientações da Igreja, para que os nossos jovens possam, de fato, decidir com maturidade e responsabilidade essa vocação que desejam viver e abraçar. Aqui, para os que estão visitando hoje, estão os futuros padres da Diocese de Sobral.
Aqui estão plantadas as sementes que precisam ser cuidadas, que precisam germinar e dar frutos para a nossa igreja diocesana. Agradeço ao Dom Vasconcelos pela compreensão, pela acolhida, pelo amor do Pai, pela confiança de confiar no Padre João Paulo para essa missão, juntamente com os demais formadores, o Padre Samuel, recém-ordenado, já assumindo também o seminário competente como vice-reitor, o Padre José, com quem tive a oportunidade de trabalhar durante o ano passado, também ajudando na formação dos seminaristas competentes. Então, a nossa palavra é de agradecimento e, ao mesmo tempo, entendendo a grande responsabilidade, pedindo a Deus a graça de poder ser fiel e de poder corresponder àquilo que nos é confiado. Que Deus nos conduza e que esta casa de formação seja um espaço de fala sagrado, onde a gente seja cristãos juntos. E depois, muitos de vocês, fazendo parte do duelo conosco, possamos cuidar da melhor forma possível das almas que nos são confiadas, do povo que nos é confiado. Muito obrigado de coração pela presença, obrigado a vocês, seminaristas, pela boa comida que nos dão desde o dia que a gente chegou nesta casa. Passaram o dia hoje trabalhando, preparando esse momento, demonstrando assim a boa acolhida e a capacidade de receber de braços abertos aqueles que a igreja envia para cuidar de vocês. O sacerdote não pode casar e não pode ter filhos, mas sim recebe uma grande família. Na paróquia, a família é numerosa. O Padre Fábio, agora assumimos 20 filhos para criar, com a graça de Deus e a ajuda de todos vocês. Um abraço, muito obrigado. Consagremos a Mãe de Jesus. Devemos semear. Quanto mais sementes jogarmos, mais irão brotar. Quanto mais sementes jogarmos, mais irão brotar.
é plantado em nós, nele iremos regar. Nossa voz, desejos lançamos, vamos esperar. Nossa voz, desejos lançamos, vamos esperar.